Você já se perguntou como é que funciona a cabeça de um poliglota? Como é que é esse desafio que essa pessoa enfrenta no dia a dia? Como é que pensa? Em que língua que pensa? Eu recebo muitas perguntas sobre isso, como eu sou um poliglota. E esses dias meu amigo me mandou uma mensagem perguntando: cara, em que língua que você pensa? Em francês, em crioulo ou português? E eu resolvi fazer um vídeo aqui explicando como é que funciona a cabeça de um poliglota. Para quem não sabe, eu falo 6 idiomas, então eu tenho notoriedade para falar sobre esse assunto. Como é que funciona o meu cérebro, como é que em que língua que eu sonho, que eu penso e tal, no meu dia a dia, na resolução dos meus problemas. Então já fica ligado que vamos conversar um pouquinho sobre isso logo depois. Então, assim, para quem não sabe, eu vou repetir de novo, e para quem é novo no canal também, eu falo 6 idiomas: francês, português, crioulo haitiano, italiano, espanhol e inglês. Eu aprendi francês e espanhol em primeiro, porque as, essas duas são línguas nativas que eu aprendi desde criança no meu país. Falo esses 2 idiomas. Eu sou do Haiti também, para quem não sabe. E depois eu aprendi espanhol, tem fronteira com a República Dominicana, e uma parte da minha família vivia lá. Eu também ia de férias lá também, então eu tive o contato com essa língua lá. E aprendi o inglês também durante um ano. Eu tive um intensivão de inglês e tal, sempre tive muito contato com pessoas nativas falando inglês. Foi assim que eu aprendi o inglês. Também eu aprendi o português quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu, e eu aprendi a falar português e tal. E logo depois disso eu comecei a aprender italiano por vontade própria, sabe? Tipo, eu acho que eu já aprendi 5 idiomas. Eu já sei como é que funciona o que não funciona também. Vou me aventurar no italiano. E agora eu tô aprendendo italiano. Ainda não sou fluente no italiano, mas eu já consigo me virar. E se eu for para Itália ou qualquer outro país que fale italiano. E logo depois eu quero pegar outro idioma, mas isso é tema para outro vídeo. O que é importante agora é como é que funciona a cabeça de um poliglota, em que idioma que eu penso e tal. E é essa pergunta que a gente vai conversar sobre ele um pouco hoje. E então vamos lá. Assim, respondendo diretamente à pergunta que meu amigo me mandou, tudo depende do que eu estou fazendo, em que momento que eu estou no dia e qual a minha necessidade, para ver qual idioma que eu vou usar para pensar e tal, para falar. Por exemplo, eu sou programador, sou formado em ciência da computação, então quando eu estou escrevendo código e tal, minha cabeça funciona 100% em inglês, porque para ler a documentação das tecnologias e tal, o inglês flui melhor, assim, porque a maioria das coisas são em inglês, então qualquer pergunta que eu vou fazer, por exemplo, vou pesquisar em inglês porque o resultado sempre vai ser melhor do que o português ou qualquer outro idioma. Então, eu uso inglês para isso. Mas, por exemplo, se eu estou conversando com minha namorada, que ela é brasileira, então eu falo português, minha cabeça fica pensando em português. Ou se eu estou aqui no Rio de Janeiro, ou em qualquer outra cidade do Brasil, eu penso em português porque eu estou conversando em português. Ou se eu estiver em casa conversando com minha irmã, por exemplo, eu já penso em francês. Ou crioulo, que ela também fala essas duas. Então a minha cabeça já muda. E isso acontece de forma automática. Eu não preciso ficar pensando, caraca, eu tenho que fazer isso agora. Não, meu cérebro já faz isso automaticamente. Ou quando eu tô conversando com um tio meu, que ele teve uma regra que ele estabeleceu pra gente, entre eu e ele. Quando eu converso com ele, é apenas espanhol. Ele mora na República Dominicana, então, quando eu converso com ele, é apenas espanhol. Então, quando eu vou falar com ele, quando eu vou ligar pra ele, já muda automaticamente meu cérebro também. É espanhol, é a mesma coisa. Mas e quando não tem ninguém por perto? Quando eu tô sozinho? Aí é outra coisa. Quando eu não tenho ninguém por perto, eu fico sozinho com os meus próprios pensamentos e tal. Aí eu eu tenho uma língua de descanso, que é a língua onde eu não preciso me esforçar para pensar e tal, que é o crioulo, que eu aprendi em primeiro. Então ele fica como o padrão da cabeça. Eu fico pensando em crioulo, aí quando eu estou sozinho, é assim que funciona. Mas às vezes também dá um bug, eu penso em outro idioma, mas é, geralmente é assim que funciona. E outra coisa também que
E outra coisa também, que tipo assim, por exemplo, se eu estiver precisando fazer uma conta rápida, em que idioma que eu vou fazer isso? Geralmente eu faço no idioma padrão, que eu estou pensando no mesmo momento. Mas às vezes o resultado não vem rápido. E às vezes eu preciso mudar para outro idioma. Por exemplo, se eu estou pensando em português, falando português agora, eu preciso fazer uma conta, talvez eu mudo para francês, porque a conta vai ser mais fácil para eu fazer em francês. É complicado, só um poliglota vai me entender, mas é assim que funciona. E outra coisa também, que é incrível, é que, assim, além de fazer a conta em um idioma específico também, é quando você está conversando e do nada você esquece uma palavra na língua que você está falando e vem como cristal em outro idioma. Cara, isso acontece diretamente comigo. Às vezes eu estou conversando em português com uma pessoa e eu não consigo lembrar de uma palavra que eu lembro em todos os outros idiomas que eu falo. E eu não consigo explicar, tipo, eu não consigo falar para a pessoa, então eu tenho que explicar. Por exemplo, eu tenho que falar uma palavra assim, notebook, mas eu não consigo lembrar do notebook em português para falar para a pessoa, então eu explico qual a função do notebook. Eu explico, pô, é um aparelho que eu uso para fazer trabalho e tal, estudos, e compra em alguma loja. Eu tenho que fazer uma volta toda para poder explicar para a pessoa que é um notebook, porque eu não consigo lembrar em português, só que eu lembro em outros idiomas, entendeu? Isso é só um exemplo vago, mas tem vários outros exemplos que isso acontece no dia a dia. E, assim, e como tudo não é perfeito, às vezes dá um tilt na cabeça, sabe? Tipo, é um bug que acontece. E do nada você se perde em tudo que você estava fazendo. Às vezes eu estou conversando em português com uma pessoa e do nada eu começo a misturar francês e espanhol, porque, querendo ou não, é a mesma base. Eu lembro de uma vez eu estava numa sala esperando uma pessoa e aí outra pessoa estava na sala também, estava saindo da sala. Aí a pessoa falou assim pra mim, pô, preciso deixar a porta aberta ou fechar? E eu, não, não, tu laisser fermer. A pessoa, quê? Não, não, laisse la porta, fermer, s'il vous plaît. A pessoa, fala português, cara. Aí que eu me liguei. Pô, eu tava falando francês pra pessoa e não português. Cara, é incrível que, tipo assim, eu nem percebo quando eu já mudo o idioma. O meu cérebro faz automático, então eu só vou perceber quando eu vejo a pessoa me olhando com essa cara assim, tipo, o que esse cara tá falando? Aí que eu fico ligado, caraca, eu tô falando outro idioma que a pessoa não tá entendendo. É, um bug assim que dá no cérebro, de vez em quando. E outra coisa que acontece também, como eu falei, eu estou no Rio de Janeiro, então muitas vezes eu ando pela rua e eu acabo esbarrando com outros turistas. E geralmente quando isso acontece, a pessoa fala comigo em um idioma específico. E aí, às vezes dá uma tela azul e eu fico, caraca, 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 caraca. Tipo, meu cérebro tá processando qual é o idioma certo pra falar com a pessoa. E, tipo assim, é meio confuso. Eu confesso que é muito confuso. E, tipo assim, tu fica olhando assim, tentando responder a pessoa num idioma específico que a pessoa falou contigo. Por exemplo, eu já encontrei pessoas turistas que falam espanhol. Só que eu tava pensando em português. Apesar do português e o espanhol serem parecidos, muita gente não entende muito bem. Então, eu tava, caraca, caraca, caraca. Aí, tipo, eu falei, espanhol, 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 espanhol. Aí mudei para espanhol para poder conversar com a pessoa. Então, esse bug acontece de vez em quando eu me esbarro com que eu não tava pensando no idioma específico que a pessoa fala comigo. Então, às vezes dá isso também. Mas no fim das contas, um poliglota não é ter gavetas separadas na cabeça. É ter uma sopa de palavras e onde o que você vai precisar pescando a palavra necessária para o momento específico. E é assim que funciona, pelo menos para mim. Então, se você fala mais de um idioma ou mais de dois, comenta aqui embaixo como é que é para você lidar com essa situação no dia a dia, de pensamentos e tal. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que trazido tenha tirado alguma dúvida sua que você tem, ou se ainda tiver, comenta aqui embaixo também que eu vou responder cada um. Então, sem mais delongas, é isso, tchau, valeu.